Fala, tropa! Quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! Agora, ô Dieguinho, como é que foi essa parada da torcida aí? O que tu acha? A postura da diretoria do Fluminense, da diretoria do Vasco? Como é que tu viu esse clássico? Que é o que acontece agora raramente, porque é só no Campeonato Carioca é 50-50, né? Infelizmente. Mas é uma cultura aqui do Rio de Janeiro. Como é que foi pra você, assim? Cara, vamos lá. Primeiro que eu acho que isso não é um problema do Rio, tá? Isso é um problema nacional. Eu acho que com a entrada das SAFs isso vai melhorar. Por que eu tô falando isso? Infelizmente, ao longo de 100 anos, os nossos dirigentes sempre foram amadores. E ao sentar nas cadeiras de presidente, vice-presidente, em vez de se comportar de forma profissional, eles muitas das vezes se comportavam como torcedor. Você tem um momento que você tem que defender teu clube quando ele tá sendo sacaneado, mas quando isso não acontece, se os dirigentes fossem um pouco mais inteligentes, eles pensavam em todos melhorar o evento, o espetáculo, para todo mundo ganhar junto. Eu tô percebendo que o Fluminense e o Flamengo, talvez um pouco mais até o Fluminense agora, tá numa pilha de que, por essa questão da licitação do Maracanã, a percepção pra gente era clara a seguinte: o Fluminense ia tentar de todas as formas o Vasco ter dificuldade de comprar ingresso. Por quê? O Vasco tá brigando pra tentar entrar no Maracanã agora de novo. Pô, o Fluminense, a gente sabe, assim, e de verdade, eu respeito todo mundo, o que eu tô dando aqui é informação e de verdade, de forma respeitosa, eu não tô brincando. O fio do que jogaram teve lá, tricolor da Flu TV, ele concorda comigo. Teve aqui também o Vascaíno teve dificuldade pra comprar ingresso. Vou citar algumas. Por que se você tem um jogo pra jogar duas equipes, a venda pro Fluminense abriu sábado e pro Vasco só abriu na quarta? O tricolor comprou ingresso no sábado, no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Porra, e o jogo domingo. Liberaram pro Vasco só na quarta-feira. O sócio torcedor do Fluminense podia comprar e carregar a carteirinha. O do Vasco não. Até quem era sócio, ele tinha que comprar o ingresso avulso e trocar. E já sabendo que tinha que trocar, eles liberaram só na quarta. Qual é a leitura que você faz? Vamos dificultar ao máximo, porque o Fluminense é mandante e vai ficar feio. O Maracanã com 75%, 80% de Vasco e o Fluminense como mandante com a torcida pequena. E foi mesmo eles fazendo isso tudo, o Vasco fez isso. Então, assim, eu acho que de todos os momentos era uma forma de tentar abafar o que a torcida do Vasco tem feito pra não passar um recado pro poder público, cara. De novo, o Fluminense ano passado foi campeão carioca, semifinalista da Copa do Brasil e foi o melhor carioca do brasileiro. Acabou em terceiro na frente do Flamengo. E o Fluminense não lotava o Maracanã. Teve alguns jogos com o estádio mais cheio, mas o Fluminense já jogou com 30 mil, 25... O chat vai explodir agora. Ontem a gente falou disso aqui por quase... Porque ontem a gente pegou que foi a maior média do Fluminense nos últimos... E qual foi a média? Foi... não sei. 26 mil, né? 25 a 30 mil. 24 só enche São Januário. Aí você vê o Vasco São Januário, os ingressos esgotam em 1 hora. 1h30. E no Maracanã teve Cruzeiro, teve Sport. Em 2h30, 3, o Vascaíno compra todos os ingressos. E assim, o Fio, quando ele esteve lá, ele concordou comigo. E não vejo grilo. Por exemplo, eu acho que o Flamengo, se caminhar para produzir o seu próprio estádio, eu acho que precisa. Eu posso até falar um pouco mais da minha visão de estádio. Parece que já recuou nessa intenção. Eu acho que o Flamengo, se um dia for fazer, ele tem que fazer um estádio de 100 mil. Talvez até um pouco mais. A gente falou isso com o Ducha aqui. Porque a média de público do Flamengo comporta perfeitamente. O Fluminense e o Botafogo, e de novo é número, não tô aqui de pilha, eu respeito todo mundo, tem uma média mais baixa. O Fluminense e o Botafogo perfeitamente pode ter um estádio para 25, no máximo 30, e os jogos maiores, Maracanã. Vai atender bem, porque o Maracanã, cara, ele tem um problema. Se você não tem uma média de público alta e com ingresso num preço razoável, que eu digo é mais salgadinho... Você sai do prejuízo. Tu vai ter prejuízo. E outra, o Maracanã com 20, 25 mil fica vazio. É melhor tu ter um São Januário lotado com 22 mil do que tu levar um jogo pro Maracanã que cabe 70 com 25. É isso. Dá a impressão de vazio. O Fluminense, uma época, não sei se já com o presidente atual, o Mário, ou se o anterior, que chegaram a cogitar.
pra jogos sem muito apelo, dar uma reformulada nas Laranjeiras, botar uma capacidade dessa de 20, 25, pra fazer cabe ali- menos, mas é complicado, Aí. porque... E já trouxemos também os influencers tricolores aqui, já veio o Fio, Já veio o Gabriel Fio, então Amaral, até eles vão trazer veio. de novo, A gente outros, vai né? trazer de novo pra falar também sobre isso da visão tricolor e outra também. coisa, eu falei BEP, é JEP, né? JEP. Eu falei BEP naquela hora. É porque já foi, não é... Não, é BEP. Virou BEP. É BEP. Era JEP, então que era vai- agrupamento, virou batalhão. É, Isso, batalhão especializado de policiamento em estádio. Silvio Luiz. Então eu não falei merda. Então.